Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wagner e a gente vai resolver algumas listas do professor Tiago do canal tiagojp.com.br. Acesse o site, tem muita lista, tem muito material lá e a gente vai ajudar você resolvendo alguns destes exercícios. Hoje a gente vai resolver a lista de número 21. Vou trazer aqui para você a lista, ó. A gente começa pela lista de número 21, ok? Que é a lista de dinâmica e que tem como conteúdo a parte de leis de Newton, força de atrito. Vamos lá? Então, olha só. O primeiro exercício, gente, ele diz o seguinte. É da Unesp e ele vai falar assim pra gente. Ó, deixa eu girar aqui pra gente ter o exercício inteiro na tela. Beleza? Ao tentar arrastar um móvel, né, de 120 quilos, aqui, sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira percebeu que mesmo exercendo sua força máxima sobre ele, não conseguiria movê-lo, devido à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Chamou então Dona Dolores para ajudá-la. Empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta, com aceleração escalar constante de módulo 0,2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo sentido do movimento móvel, Dona Elvira, Dona Elvira aplicou também uma força de módulo que é igual ao dobro da Dona Dolores. Dona Elvira aplicou o dobro da força da Dona Dolores e que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de atrito de densidade de 240 newtons. É correto afirmar que o módulo da força aplicada por Dona Elvira é de quanto? Então, pessoal, a nossa ideia aqui é tentar verificar a força aplicada por Dona Elvira. Anota os dados, tá? Se quiser dar uma pausa no vídeo, anota os dados e vamos para a lousa para a gente resolver esse exercício, ok? Bom, o que nós temos aí, gente, é o seguinte. Nós temos um móvel que precisa ser arrastado. Então, eu vou tentar desenhar aqui com você um móvel, tá? Vamos lá. Um móvelzinho, ele precisa ser arrastado, tá? A gente vai desenhar aqui, vamos fazer o móvel, tranquilo. Beleza. A gente tem aqui uma representação de um móvel. E aí a gente tem duas forças. A Dona Elvira, vou colocar a força da Dona Elvira um pink, Elvira, e o amarelo aqui, Dona Dolores. Pronto. A gente tem as duas forças, tá? Vamos marcar o que são essas forças, né? Então aqui é força da Elvira, força da Dolores. Só que contrário a esse movimento, gente, porque elas estão aplicando, tentando empurrar o móvel para esse sentido. Ele vai se mover nesse sentido e ele falou com uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. 0,2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Tendo esta aceleração nessa direção e sentido, que é o sentido da aplicação das forças, a gente vai ter, contrário a este movimento, uma força em si que é chamada força de atrito. Essa força aqui, ó, nosso FAT, tá? Beleza. E a gente sabe que essa força de atrito, ela é constante, né? Quando a gente tem um atrito dinâmico, gente, a força de atrito normalmente vai ser constante, tá? No atrito estático, ela pode variar conforme a força, porque ela é uma resposta, né? Uma reação da força que você está aplicando. Na questão aqui de movimento já, né, de dinâmica de movimento, ou seja, o atrito dinâmico, o atrito cinético, a gente vai ter a força de atrito constante. Bom, gente, se a gente perceber, a gente tem duas forças para a nossa direita e uma força para a esquerda. Força da Elvira mais força da Dolores menos 240, que é a força de atrito, é igual a massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Tá. A massa do bloco, ele tinha dado que era 120 quilos. E a gente já tem a aceleração. Então, a gente consegue verificar que a soma das forças dessas senhoras, né? Força da Elvira mais a força da Dolores, menos 240, é igual a massa, que é 120, vezes a aceleração, que é 0,2, né? Se a gente fizer 120 vezes 0,2, pessoal, a gente vai ter 24 newtons. Então, a força da Elvira mais a força da Dolores é igual a 24 newtons. E eu vou passar o 240 para lá, somando.
Porque para elas conseguirem movimentar, elas precisam ter uma força maior do que a força de atrito. E elas conseguiram. Com 264 newtons, elas conseguiram vencer o atrito e colocar o corpo em movimento. A nossa pergunta agora é, ok, qual é a força de cada uma delas? Ele disse no exercício que que Dona Elvira aplicou uma força que é o dobro da Dona Dolores. Então, Dona Elvira, a força de Elvira é o dobro da força de Dolores, ok? Gente, então vamos supor que a gente tem a força da Elvira mais a força da Dolores, onde a força da Elvira é duas vezes a força da Dolores. Então, duas forças da Dolores mais a própria força da Dolores tem que dar 264 newtons. Se a gente sabe isso, gente, fechou, né? Por quê? Porque a Dolores tem que 3FD igual a 264. A força da Dolores é 264 dividido por 3. A força da Dolores, gente, é quanto? Vamos lá, fazer aqui rapidinho. Ó, vou pegar um rascunho aqui para a gente fazer a conta. 264 dividido por 3. Dá quanto? 8. 8 sobra 2. 24. 24 dividido por 3 dá 8. Perfeito, gente. Então, essa força aqui da Dolores é de 88. Lembra que a Elvira fez o dobro? Se a Elvira fez o dobro, a força da Elvira é 2 vezes 88. A força da Elvira é de 176 newtons. Perfeito? Então, a gente conseguiu aí resolver o exercício contigo. Voltando lá para nossa tela, alternativa, letra D de dado, certo? Vou pegar uma tela aqui, gente, para a gente poder ter aí tanto o exercício na tela quanto a resolução. Tira um print dessa lista. Tirou? Tirou um print. Aí a gente já tem o primeiro exercício resolvido. Tranquilo? Então, gente, o que a gente teve nesse exercício é a relação da força, como se fosse um cabo de guerra, uma briga. E a força de atrito sempre é uma força contrária ao movimento. Se a gente tem uma força contrária ao movimento e as duas forças aplicadas no mesmo sentido, a gente soma as forças aplicadas no mesmo sentido e subtrai da força que está contrária. Então, força da Elvira mais força da Dolores menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Porque quando o Newton traz essa fórmula, força, massa vezes aceleração, tem uma questão, é a força resultante. Depois que a gente soma todas as forças, a gente vai ter essa massa vezes a aceleração. Beleza? Vamos para o segundo exercício, gente? Vou colocar o segundo exercício aqui na tela. Também é um exercício da Unesp. Vamos lá. Lista. A gente tem um exercício da Unesp aqui. Vamos ler junto. Olha só. O exercício diz o seguinte. Na linha de produção de uma fábrica, uma esteira rolante movimenta-se no sentido indicado na figura 1 e com velocidade constante, transportando caixas de um setor a outro. Para fazer uma inspeção, um funcionário detém uma das caixas, mantendo-a parada diante de si por alguns segundos, mas ainda apoiada sobre a esteira que continua rolando conforme a figura 2. Então, olha só, gente, o movimento da caixa está aqui e o rapaz faz uma força contrária, ele está fazendo uma força aqui, ó, né? Para segurar essa caixa. E a caixa fica parada nesse momento. Qual é a pergunta? Vamos lá para a pergunta. No intervalo de tempo em que a esteira continua rolando com velocidade constante e a caixa é mantida parada em relação ao funcionário, que é a figura 2, a resultante das forças aplicadas pela esteira sobre a caixa está corretamente representada na alternativa. Então, gente, a gente tem aí, né, uma situação que o rapaz ele para essa caixa. E aí, qual seria, né, a situação da força resultante? Então, a gente vai ter que representar. Tem muito exercício nos vestibulares que pede para a gente fazer apenas uma representação das forças aplicadas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente vai representar isso, beleza? Vou voltar lá no exercício, ó, e vamos trabalhar em cima dele. O que a gente tem aqui, gente? Ele fez uma força ali naquele ponto, certo? Vamos pensar o seguinte, a esteira está movimentando a caixa. Ele fez uma força aqui embaixo, certo? Qual destas situações você acha em si, né? Porque ele fala assim, no intervalo de tempo em que a esteira continua rolando com velocidade constante e a caixa é mantida parada em relação ao funcionário, a resultante das forças é qual, gente? E aí? O que a gente tem?
A gente tem uma força que está empurrando esse bloco para cá e eu estou fazendo uma força para cá. Você percebe que a resultante das forças vai manter um pouco no sentido do movimento? A esteira vai continuar forçando no sentido do movimento. Ele para por alguns segundos. Então, a resultante das forças em si tem que estar no sentido do movimento ainda. Pelo menos em partes, certo? Então, qual seria? Percebe que ele faz uma força para o bloco não tombar, né? Então, ele está fazendo uma força tanto parando a esteira, quanto um pouco para baixo, para fixar esse bloco ali. Então, a força resultante é a força contrária a esse movimento, né? Tentando anular esse sistema. E essa força seria, então, provavelmente, a letra C. Ele não mantém o bloco extremamente parado só numa força horizontal. Existe uma força que ele tem que fazer para baixo para segurar, para aumentar o atrito desse bloco. E aí vai ter uma resultante no sentido oposto. Letra C. Então, um exercício, gente, que é só análise das forças que serão apresentadas dentro desse sistema, certo? E aí eu já vou descer aqui para o exercício de número 3, que é o exercício da Unesp também. Vamos ver aqui, vamos colocar ele na tela certinho. Aqui. Um garçom deve levar um copo com água apoiado sobre uma bandeja plana mantida na horizontal, sem deixar que o copo escorregue em relação à bandeja e sem que a água transborde do copo. O copo com massa total de 0,4 kg parte do repouso e descreve um movimento retilíneo acelerado em relação ao solo, em um plano horizontal e com aceleração constante. Em um intervalo de tempo de 0,8 segundos, tá aí aparecendo para você, tá? Em um intervalo de tempo de 0,8 segundos, o garçom move o copo por uma distância de 1,6 metros. Desprezando a resistência do ar, o módulo da força de atrito devido à interação com a bandeja em newtons que atua sobre o corpo nesse movimento deve ser igual a... Gente, percebe que a força em si, né, de atrito do copo em relação à bandeja precisa ser igualada à força que a gente tem ali. Por quê? Porque senão, pessoal, senão a gente teria o escorregamento deste copo. Concorda comigo? O copo estaria escorregando. Então a gente vai tentar analisar aqui a força necessária para que esse copo não escorregue, tá? Ele deu a massa do copo, a gente tem a massa, né? Volta lá no exercício, vale, né? Desculpa, eu troquei a tela aqui, nem percebi. Ele tem a massa do copo, olha lá, massa do copo, 0,4 kg. A gente tem o tempo e a gente tem a distância percorrida, certo? Se eu souber a força aplicada, a força de atrito com o copo e a bandeja vai ser exatamente o contrário, certo? Porque não pode escorregar o copo da bandeja. Então vamos para a lousa, vamos tentar fazer esse exercício, né? Agora a gente tem que escrever. Então olha só, gente, o que a gente vai fazer nesse exercício aqui? Troca a tela aqui, limpa a lousa. A gente tem o seguinte, a gente tem, nesse caso, a força aplicada pela pessoa. Força resultante é massa vezes a aceleração. A gente quer descobrir essa força aplicada, tá? E a gente sabe que a massa do copo que foi dada lá para a gente é de 0,4 kg. A gente quer saber essa aceleração, a gente não tem. Para descobrir esta aceleração, a gente tem duas informações importantes. O copo partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero. A gente também tem que a distância percorrida, o ΔS em si percorrido, é de 1,6 metros. E a gente tem o tempo percorrido, que é um tempo de 0,8 segundos. Beleza? Se a gente fizer, gente, a variação da posição pela variação do tempo, a gente vai ter a velocidade média. A velocidade média desse sistema seria ΔS por ΔT. Ok? Se a gente olhar aqui, bom, ΔS é 1,6. ΔT, 0,8. 8, professor. 8. Então, aqui a gente vai ter 2, né? Quarta vírgula aqui, quarta vírgula, 16 dividido por 8, 2 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Velocidade média, gente, nesse caso, como o sistema envolve duas velocidades e tem aceleração constante, a velocidade média é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Então, se a gente sabe que a velocidade inicial é zero,
A velocidade final do corpo é 2 vezes a velocidade média, ou seja, a velocidade final do corpo é de 2 vezes 2 metros por segundo, que é 4 metros por segundo. Então, eu também tenho a velocidade final. Por que você está fazendo isso, Wagner? Porque a gente vai fazer uma equação agora para achar essa aceleração. A velocidade final foi de 4 metros por segundo. Por quê? O que é aceleração, gente? Aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Olha que interessante. Eu tenho agora a variação de velocidade. Ele saiu de 0 e foi para 4 metros por segundo. Em quanto tempo, gente? Em 0,8 segundos. É verdade. Então, 4 dividido por 0,8, cara, põe a vírgula aqui, ó. E fica 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá 5. A aceleração é de 5, gente. Certo? Feito que a aceleração é de 5, a gente vai fazer, então, ali agora, ó. Força igual a massa vezes aceleração. A gente já não precisa mais dessa interrogação, a gente já sabe o resultado disso. Deu 5. Então, a força, pessoal, em si, é 0,4 vezes 5, que vai dar 2 newtons, certo? Se essa é a força com que ele empurra e o bloco não pode escorregar, a força de atrito tem que ser exatamente a mesma. A força de atrito também é uma força de 2 newtons, para compensar esse movimento e não ter escorregamento. Lembra, a força de atrito sempre é uma resposta à força aplicada, é uma reação dessa força, ok? Voltando lá para o nosso exercício, vamos transitar a tela aqui. A gente tem a alternativa correta, a letra A, de aprendi, ok? Vamos em frente, gente? Vamos para o próximo exercício? Ah, você quer tirar foto. Pera aí. Vamos lá para a tela da foto. Tirou a fotinha? Beleza. Vamos para o próximo exercício, então, gente. Exercício de número 4 da Unicamp. Olha só. O sistema de freios ABS de um veículo, né? Do alemão Anti-Block Your Bremse System. Uau, tá bom, né? Impede o travamento das rodas do veículo de forma que elas não deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática e seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinética. O coeficiente de atrito estático dos pneus é 0,8. O coeficiente de atrito cinético é 0,6. Sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do carro de 1.200 kg, o módulo da força de atrito estática máxima e da força de atrito cinética são respectivamente quantos? Gente, então ele quer que a gente calcule aqui as forças de atrito, né, dentro desse sistema. Beleza? Vamos lá então, vamos tentar resolver isso. Vamos pegar as informações dadas no exercício, tá? Ele disse que não havia deslizamento, tal. Ele falou que ele está falando de freio ABS em si. Beleza. Ele fala da massa do carro. Vamos pegar aqui, massa do veículo, 1.200 quilogramas. Beleza. Ele fala da gravidade. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele fala para a gente do coeficiente de atrito estático, μe, e do coeficiente de atrito dinâmico, ou cinético, tá? Você pode ter exercícios que usam esses dois nomes. O μe, em si, o estático, 0,8, e o cinético, 0,6, ok? A pergunta dele é qual o valor das forças de atrito. Gente, pensando que o veículo está, né, aqui, a gente vai ter uma força peso para cá. A gente vai ter uma força normal para cá. Como ele está na horizontal, o peso é igual a normal. Contrário a esse movimento, a gente vai ter uma chamada força de atrito, o FAT. Ok? E a nossa ideia é descobrir o valor dessas forças de atrito, estática e cinética. A força de atrito, gente, de acordo com o que foi ensinado para vocês, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Porém, a força de atrito no sistema aqui, ou melhor, a normal no sistema aqui, ela em módulo, e aí eu vou tirar o vetor aqui, ó, eu vou falar que em módulo, ou seja, seu valor numérico é igual ao peso, certo?
Por que você tira a setinha, professor? Porque com a setinha a gente está considerando direção e sentido. Elas têm sentidos opostos, então elas não são iguais. Mas o número delas, o valor delas é igual. Então a gente deixa nesse formato. E o que que é o peso, gente? Peso é massa vezes gravidade, né? Peso é a massa vezes a gravidade. Então, olha só que interessante. O peso desse bloco é a massa, que é 1.200, vezes a gravidade, que é 10. O peso aqui é 12.000 newtons. Sabendo que o peso é 12.000 newtons, a normal é 12.000 newtons. Então, a gente vai fazer o Fathier. Oh, não, Fathier. Ok? Fathier é o coeficiente de atrito estático, 0,8, vezes a normal, que é 1.200. E a gente também vai fazer o FAT-C, o coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito cinético é 0,6 vezes 1.200. Certo? Se eu andar uma casa para a direita aqui, eu vou andar uma casa para a esquerda aqui, ó. Vou fazer pam, pam. É 8 vezes 120. Pam, pam. 6 vezes 120. Mais fácil, né, gente? 8 vezes 120 dá 960 newtons. Essa é a força de atrito estática. E 6 vezes 120 dá 720 newtons. Essa é a força de atrito cinética ou dinâmica. Beleza? Voltando lá para o nosso exercício, a gente tem essa alternativa. Vamos procurar a alternativa 960. Opa, eu coloquei um zero a menos aqui, ó. Né? A gente achou 960, 720, mas é que na transição aqui, ó, era 2.000, coloquei só 1.200. Tem mais um zero. Então, adiciona mais um zero aqui, adiciona mais um zero aqui, adiciona mais um zero aqui, um aqui. Né? Era 12.000, professor. Você tinha colocado só 1.200. Opa, acertamos aqui. Quanto que vai dar então, gente? 9.600 e 7.200 newtons. A alternativa correta, letra D de dado. Ah, você quer fazer a foto? Foto na tela. Manda ver. Beleza? Acertamos mais uma? Vamos então para o exercício de número 5 dessa lista. Vamos lá. O exercício número 5, ele diz o seguinte, é da Unesp, né? Em uma operação de resgate, um helicóptero sobrevoa uma região levando pendurado um recipiente de 200 quilos com mantimentos e materiais de primeiros socorros. O recipiente é transportado em movimento retilíneo e uniforme, sujeito às forças peso, de resistência do ar e tração exercida pelo cabo. Então a gente tem essa situação e a gente tem o helicóptero e o cabo ali. Sabendo que o ângulo entre a força, entre o cabo e a vertical, né, vale θ, e que seno de θ é 0,6 e cosseno de θ é 0,8 e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força de resistência do ar que atua sobre o recipiente vale em newtons quanto, gente? Então vamos dar uma olhada, vamos pegar essa, eu vou pegar até essa figura aqui para a gente observar, tá? Eu vou printar aqui a tela, então vai travar um pouquinho. Mas eu tô aqui, viu, gente? Só tô copiando aqui o exercício. Voltei, tô falando, né? Minha boca tá mexendo aí. Vamos lá. Eu vou trazer aqui pra lousa esse cara aqui. Deixa eu trazer a tela aqui, cara. Pronto. E vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui, vamos ver o que a gente tem. Primeira coisa, gente, num exercício como esse, é a gente pensar quais são as forças em si que agem nesse sistema, né? Eu vou repetir o exercício contigo. Ele diz o seguinte: em uma operação de resgate, um helicóptero sobrevoa horizontalmente uma região, levando pendurado um recipiente de 200 quilos com mantimentos e materiais de primeiros socorros, né? A gente poderia ter, na situação atual que a gente está vivendo, um helicóptero carregando um baldão d'água aí, né, para poder eliminar as queimadas aí nas florestas, né? O recipiente é transportado em movimento retilíneo uniforme, sujeito à ação da força peso, força de resistência do ar horizontal e atração. Então, olha só que interessante. Só estava lendo, não apareceu aqui pra gente. Eu deixei só o exercício aqui para vocês. Mas o que ele está falando é que esse bloco, sobre esse corpo vai ter a força peso, certo? A força de resistência do ar, eu vou colocar aqui, ó, a força de resistência do ar, força do ar, por isso que o baldinho está sendo empurrado para lá. E na junção dessas duas forças, a gente tem a força de tração, certo? E aqui estaria o ângulo θ. Então você percebeu que eu fiz o desenho fora ali
do que a gente tem representado, né? Fiz ele fora para a gente poder visualizar essa triangulação. Por que que você fez fora, professor? Porque olha aqui, que interessante. Força e resistência do ar e peso formam catetos e a hipotenusa é a nossa tração. Só que a gente tem informações para calcular o peso. Peso é igual a massa vezes gravidade. Eu vou colocar sem os vetores aqui que eu já vou substituir a fórmula para poder calcular. O peso desse cara é 200 quilos vezes a gravidade que ele falou que é 10. Então o peso desse cara é de 2.000 newtons. O peso é 2.000 newtons. Beleza? Agora é que são elas, gente. A gente tem o peso e a gente tem a força de resistência do ar. O que que nós temos aqui? Cara, ele deu pra gente, e eu vou anotar aqui pra você, ele deu pra gente dois elementos importantes nesse exercício. Ele me deu seno de θ e ele me deu o cosseno de θ. Ele disse pra gente que o seno de θ é 0,6. Ele disse pra gente que o cosseno de θ é 0,8. Então, a gente pode calcular, né? Primeiro, qual que é a tração e depois calcular qual que é a força de resistência do ar. Assim, ó, vou fazer em duas etapas. Eu tenho peso, não tenho? E eu quero saber a tração. O peso é o cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, eu caí. Sabe por que eu caí? Porque eu estava com sono. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa acontecendo de θ. Cateto adjacente ali é o peso, que a gente já sabe. Eu vou marcar aqui, vai, peso sobre a força de tração, que é a hipotenusa, é igual a cosseno de θ, certo? E aí eu quero saber exatamente quanto que é a força de tração. E a força de tração, gente, em si, naquele sistema, ela vai ser o peso dividido pelo cosseno de θ. Concorda comigo? Eu passei o peso multiplicando, eu voltei o cosseno aqui. Isso vai ficar, então, quanto? Isso vai ficar peso 2.000 dividido por quanto? Cosseno de θ, 0,8. Muito bem. Ok? A gente pode pôr uma vírgula aqui, cortar, vai ficar 20.000 dividido por 8. 20.000 dividido por 8 é 10.000 dividido por 4, que é 5.000 dividido por 2, que é 2.500. Então, a gente já tem a primeira força, que é a tração. Agora, a gente vai resolver o exercício. Acabou. Nossa. Corre para o braço já. Corre que é gol. O que que a gente vai resolver? A gente vai resolver a força de resistência do ar. Força de resistência do ar é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o que que é o cateto oposto? A força do ar. E a hipotenusa? A gente acabou de achar. A hipotenusa é a tração, que é 2.500. Concorda? Isso é igual ao quê? Cateto oposto à hipotenusa é o seno de θ. E o seno de θ é 0,6. Então, gente, para a gente achar a força de resistência do ar, é só a gente fazer 2.500 vezes 0,6. Ok? Tira um zero daqui, tira aqui. 6 vezes 250. Até vou fazer aqui em cima, ó, balãozinho aqui para a resposta. Força do ar é 250 vezes 6. Força do ar, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, 23. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Força de resistência do ar, 1.500 newton. Ok? Vamos dar uma olhadinha se a gente acertou, hein, gente? Tomara que sim, viu? Vamos lá? A alternativa correta lá. Pam, pam, pam. Letra C de conquista, gente. Hã? Perfeito? Vamos para mais um exercício, hein? Mais um exercício aqui para vocês. Vamos em frente. O próximo exercício, gente, é o exercício de número... Ei, estão me ouvindo? Então, né? O próximo exercício, gente, é o exercício de número 6. Vamos lá. Em um trecho retilíneo e horizontal de uma ferrovia, uma composição constituída por uma locomotiva e 20 vagões idênticos partiu do repouso e em 2 minutos atingiu a velocidade de 12 metros por segundo. Ao longo de todo o percurso, um dinamômetro ideal
acoplado à locomotiva e ao primeiro vagão, indicou uma força de módulo de 120 mil newtons. Beleza. Considere que a força de resistência do movimento horizontal e de intensidade corresponde a 3% do peso do conjunto, formado pelos vagões. Atuou sobre eles neste trecho. Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Calcule a distância percorrida pela frente da locomotiva desde o repouso até atingir a velocidade de 12 metros por segundo e a massa de cada vagão da composição. Esse daqui parece um pouco mais difícil, hein? Vamos lá. Exercício de número 6. É o Nesp, hein? Não é brincadeira não, gente. A gente só tá resolvendo exercício de vestibular bom, hein? Essa lista tá, assim, ó, recheada de bons exercícios que vão te ajudar a mandar super bem em qualquer prova, gente. Vamos lá. O que que a gente tem aqui, ó? Voltando aqui, né? O que que a gente tem aqui, pessoal? A gente vai verificar. Deixa eu colocar esse trenzinho aqui em cima. Certinho. Vamos pegar algumas informações que ele deu pra gente, certo? Ele disse pra gente que a locomotiva tinha 20 vagões, tem um dinamômetro e que, gente, ela em 2 minutos, tudo, tá? Em 2 minutos, tempo igual a 2 minutos. Que para nós físicos, a gente já começa multiplicando isso aqui por 60 e já sabe que são 120 segundos. A gente não gosta de minutos, né? Atingiu a velocidade de 12 metros por segundo. Então, a velocidade inicial, ela parte do repouso é zero e a velocidade final é de 12 metros por segundo. Ao longo de todo o trecho do percurso, o dinamômetro foi acoplado e ele marcou uma força de 120 minutos. Gente, percebe que durante todo o percurso, esse dinamômetro, ele está verificando a força em si necessária para puxar os 20 vagões. E a força no dinamômetro, a FD, força do dinamômetro, é de 120 mil newtons. Certo? É isso. Aí vem a questão, gente. Primeira coisa. ah, Sobre os vagões, atuam duas forças. Então, eu vou pegar só os vagões, tá? A nossa ideia é analisar daqui para trás. 20 vagões. Ok? Nesses 20 vagões, gente, atuou, né? Duas forças, né? A força de dinamômetro, que está para cá, e a força de atrito, que está para cá. Só que ele trouxe uma ideia interessante. Ele falou que ah, a força de resistência ao movimento horizontal é em média 3% do peso, certo? Então a gente pode pensar o seguinte: a força que aparece no dinamômetro, né? A força do dinamômetro menos a força de atrito é a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração dessa locomotiva. Certo? Então vamos pensar o seguinte. Primeiro, qual que é a aceleração da locomotiva? Ok? Segundo, a gente vai verificar a massa. A força do dinamômetro a gente já tem. E a força de atrito, gente? A força de atrito, ela é μ vezes a normal. Certo? E a normal, o que que é? Seria o peso. Certo? Só que ele disse que uma coisa interessante, que essa força de atrito não precisa nem saber μ normal. Por quê? Porque é 3% do peso. Ou seja, é 3% de massa vezes a gravidade. É verdade, Wagner. Então, a força do dinamômetro menos 3% da massa vezes a gravidade é igual a massa vezes a aceleração. Entendi. A gente só precisa saber, gente, agora qual é essa aceleração. E a gente tem informações, né? Porque a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. E a variação de velocidade foi de 12 metros por segundo em um tempo de 120 segundos. Tem muita gente que vai errar esse exercício porque vai considerar o tempo em 2 segundos. E vai chamar a aceleração de 2 minutos. Tá errado. A gente tem que fazer o quê? Passar para segundos, que foi a primeira coisa que a gente fez, e aí a gente já resolve. Ok? Isso aqui vai dar 0,1 metro por segundo ao quadrado. Aí, gente, olha que simples. Olha que simples. Força que o dinamômetro está marcando.
120.000, ok? Menos 3 sobre 100 da massa, ok? Dos 20 vagões, da massa, vezes a gravidade, que é m vezes 10, que é igual a massa vezes 0,1. Fechou? Fechou, professor. Interessante. Entendi. Então, o que a gente faz aqui agora, gente? A gente corta aqui, ó. Vai ficar 1.200. 1.200. Opa, não corta não. Ih, professor. Eu errei aqui. Professor também erra, viu, gente? Tô resolvendo aqui com vocês. Cometi um vacilo aqui, ó. 120.000 aqui é menos. Eu acho que eu fui com uma conta de mais aqui, cara. Uma conta de vezes, né? Então a gente vai cortar aqui e aqui. Ufa, agora eu cortei o cara certo. Isso aqui vai ficar 120.000. Ok? Menos 3 sobre 10 é 0,3, né? 0,3m? 0,3m, que é igual a 0,1m. Olha que interessante, gente. O que a gente consegue descobrir aqui, queridos? A gente consegue descobrir as massas, né? Só vou colocar na outra tela para não ficar tão apertado. A gente tinha, então, 120.000 menos 0,3m, menos 0,3m, é igual a 0,1m. Vamos passar esses m's tudo para o mesmo lado. Vai ficar 120.000 igual a 0,4m. Ok? Tem uma casa depois da vírgula, põe um zero aqui, corta. Então vai ficar 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, dividido por 4. É igual a m. Essa é a massa dos 20 vagões. Não me faça besteira, hein? 12 dividido por 4 dá 3. Copia os zeros. Dá 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Essa é a massa, gente. Que vai dar o quê? 300.000 quilos. Certo? Massa de 20 vagões é igual a 300.000 quilogramas. Se eu pegar essa massa, então, dividir por 20, 300 dividido por 20, 1.000, né? Corta um zero com um zero. 30 dividido por 2 dá 15. Só copio os zeros que sobrou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A massa de cada vagão, é de 15.000 quilogramas. Ok? Então, a gente resolveu aí a questão da massa de cada vagão. Vamos ver quais são as perguntas que ele tinha feito para a gente. Ele disse para a gente o seguinte: em um trecho retilíneo e horizontal de uma ferrovia, uma composição constituída por uma locomotiva e 20 vagões idênticos partiu do repouso e em 2 minutos atingiu a velocidade de 2 metros por segundo. Ao longo de todo o percurso, o dinamômetro acoplado à locomotiva e ao primeiro vagão indicou uma força de 120.000 newtons. Está tudo certo. Considere que uma força total de resistência ao movimento horizontal de intensidade de 3% do peso, os 20 vagões atuou sobre eles nesse trecho. Calcule a distância percorrida pela frente da locomotiva desde o repouso até atingir a velocidade de 12 metros por segundo, ok? E a massa de cada vagão, certo? Gente, qual que é a distância percorrida? É isso que ele quer saber, né? Isso. Então, pra gente verificar essa distância, só tá faltando essa parte no exercício, né? Porque a primeira parte a gente já fez. Esqueci de calcular a distância, gente. E a gente tem o seguinte. A gente tinha a variação da velocidade. Volta lá no começo do exercício. Desculpa aí. Volta lá no começo do exercício. Voltando aqui no começo do exercício, a gente tem a variação da velocidade, a gente tem o tempo, a gente só quer saber a distância. Fácil demais, gente. O que você vai fazer? Você vai tirar a velocidade média aqui, ó. A velocidade média, em si, é somar essas duas velocidades e dividir por 2. Como uma delas é zero, é só pegar a velocidade e dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Aí ele quer saber a distância. Vou até colocar laranjão aqui, ó. Distância é a velocidade média vezes o tempo. A velocidade média é de 6. O tempo é de 120 segundos. Então a gente andou 720
20 metros. Igual a 720 metros. Ah, professor, não está aparecendo. Desculpa, gente. Volta lá, ó. Vou recapitular o que eu fiz aqui. Ele deu essas duas velocidades pra gente. A gente já tinha isso desde o começo do exercício. A gente acabou esquecendo de calcular essa distância. Corta aqui. Por quê? Porque a primeira velocidade é zero, não depende. Toda vez que ele dá duas velocidades, uma aceleração constante, você pode calcular a velocidade média. E a velocidade média é a velocidade, a soma das velocidades dividido por 2. Como a primeira era zero, eu só peguei a velocidade final dividido por 2. Isso vai dar 6 metros por segundo. Então a gente tem essa informação. 6 metros por segundo é a velocidade média. Distância é a velocidade média vezes o tempo. Se a velocidade média era 6 e o tempo era 120, qual que é a distância, gente? Vou colocar aqui, ó. Distância é 720 metros. Pronto, resolvido. Ok? Então a gente já sabe que a distância, uma das primeiras perguntas que ele fez, 720 metros, né? E a segunda parte, gente, ó, ele perguntou: determine a distância percorrida pela frente da locomotiva, 720 metros. E a massa de cada vagão? A massa de cada vagão, 15.000 quilogramas. Perfeito? Vamos para o exercício de número 7. A gente vai zerar, vai resolver toda essa lista para você. Ah, você quer tirar foto? Eu imaginei. Galera quer tirar foto, professor. Galera quer tirar foto do exercício. Gente, depois publica, né? Publica essas fotos aí na sua rede social. Lembra do professor Wagner aqui que a gente está resolvendo a lista para você. Beleza? Tirou? Tirou? Vamos lá. Próximo exercício, gente. Próximo exercício, questão de número 7. Vamos lá. As figuras 1 e 2 representam dois esquemas experimentais utilizados para a determinação do coeficiente de atrito estático entre um bloco e uma tábua. Então o cara colocou aí, gente, o sistema com a mola, né, num plano horizontal e ela pendurada. Ela pendurada, a mola vai representar exatamente, né, a mola vai indicar exatamente a força de peso. E com ela na horizontal, ela vai representar exatamente a força de atrito, ok? Vamos em frente. No esquema da figura 1, um aluno exerceu uma força. Calma aí, gente, que deu uma. Variou aqui, eu acho que eu bati no fio. Vai voltar a tela. Volta a tela. Só um minutinho, gente, que acho que volta aqui. Se não voltar, a gente arruma um esqueminha aqui para fazer voltar. A tela desligou, do nada. Problemas técnicos, pessoal. Enquanto isso, né, se você puder falar para as pessoas, né, sobre esse vídeo que a gente está fazendo aqui para te ajudar a mandar bem na sua prova, seria legal, tá? Se a gente consegue ajudar mais e mais pessoas aí nos exercícios. Ver se a tela volta, só um minutinho. Voltou, gente. Tá vendo? É uma questão de tempo. Ela voltou. Vou colocar aqui o exercício novamente, tá? E a gente continua. Só colocar para cá. Toda uma logística aqui. Pronto, estamos de volta. Gente, problemas técnicos acontecem. Eu não vou cortar essa parte do vídeo porque é assim, é vida real para vida real, tá? Gente, o que a gente vai fazer nesse exercício? Tá? Recapitulando, a gente tem um sistema de mola aí. E ele fala assim: no esquema da figura 1, um aluno exerceu uma força horizontal no fio A e mediu o valor de 2 centímetros para a deformação da mola. Quando a força atingiu seu máximo valor possível, imediatamente antes que o bloco se movesse. Então, ali é a força de atrito estática máxima. Ok. E para determinar a massa do bloco, esse foi suspenso verticalmente, com o fio A fixo no teto, indicado na figura 2. E o aluno mediu a deformação da mola de 10 centímetros. Ok. Quando o sistema estava em equilíbrio. Nas condições descritas, desprezando a resistência do ar, o coeficiente de atrito entre o bloco e a tábua vale. Pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Chega comigo. Vou pegar. Deixa eu copiar o exercício, vai. Você já está acostumado que vai travar um pouquinho para você. Estou copiando o exercício. Faz parte da nossa dinâmica aqui. Vou para a lousa. Ok. E vamos lá. Exercício na tela. Ok? Exercício está aqui, gente. O que a gente tem que fazer? Presta atenção comigo. Ele disse que na situação 2, eu vou começar pela situação 2. Ele me disse que a deformação da mola, o X da mola,
é de 10 centímetros. Isso na situação de número 2, tá? Sabendo que esse x da mola, essa variação de posição da mola é 10 centímetros, a gente não sabe a constante da mola, né? Ele não deu pra gente. Mas isso daqui é igual a força-peso, certo? Nessa situação 2, eu estou resolvendo a situação 2 aqui, essa verde aqui, ó. Ok? Vamos dar uma enriquecida nesse cara aqui, deixar tudo verde. A gente vai ter o seguinte, gente. Nesse caso aqui, que a gente tem a molinha em si no bloco, o que vai acontecer? A força de atrito, a força elástica, é igual à força peso. Ela sustenta a força peso, certo? E a gente tem aqui, então, como calcular a força elástica, e a gente tem o peso. Força elástica, gente, é K vezes X. É uma força restauradora, ela sempre é menos K sobre X. E a força peso é massa vezes gravidade. Então a gente está dizendo que elas se igualam ali. Então eu estou falando que K vezes 0,1, porque tem que estar em metros, é igual a massa vezes 10. Beleza? Então a gente tem essa primeira situação. Massa vezes 10. Perfeito, professor. Continue. Fazendo isso, gente, a gente retoma aqui, ó, o seguinte. Tá dando uma oscilada aqui, gente, mas tá tranquilo. Dá para continuar, né? Alô? Continua, continua. Travou aqui, mas continua. Então a gente tem essa relação. E eu sei que K sobre M é igual a 10 sobre 0,1. Beleza? Isso vai dar 100. É o que eu consegui tirar dessa primeira parte. Na segunda parte, a gente tem o seguinte. O bloco não está se mexendo. Então a gente tem uma força aplicada e a força de atrito. Ok? A força aplicada que aparece na mola é igual à força de atrito. Então a força F é igual à força de atrito. E ele disse pra gente no exercício, pessoal, ele falou pra gente no exercício, nesta situação em si, a mola vai passar por uma situação interessante. Por quê? Porque a deformação dela foi de 2 centímetros. Então mudou a deformação. K é o mesmo, só que o X agora é de 2 centímetros, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a força é K vezes 0,02, 2 centímetros, 0,02 metros, que é igual a força de atrito. Só que a força de atrito, gente, é o quê? Força de atrito, você sabe que é mi vezes a normal. E a normal aqui é o próprio peso. Então, isso aqui vai ficar mi vezes m vezes g, certo? Só que, gente, olha que interessante. Quando eu faço isso, eu posso passar esse m para cá? Vai ficar k sobre m vezes 0,02 é mi vezes g. Olha que interessante. K sobre m eu já sei que é 100. Vezes 0,02, que é μg. E g é 10. Posso até cortar o zero de cada lado. Pronto. Mi é 0,02 vezes 10. Certo? 10 vezes 0,02 é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é 0,2. Feito o exercício, gente. É exatamente isso que ele queria saber. Vamos ver se a gente tem a resposta correta lá. Verificando a alternativa, a gente... Alternativa letra B. Perfeito? Aquela fotinho de novo, pra gente ter mais um exercício aí. Tranquilo? Tranquilo? Vamos para o exercício de número 8. Tá acabando, hein, gente? Que pena, que pena. É muito legal isso da física, né? É muito legal isso da física. Vamos lá. Exercício número 8 da Santa Casa. Diz o seguinte: a figura mostra um quadro pendurado na parede do fundo de um vagão de um trem, que se move com aceleração horizontal constante, AH, de 2 metros por segundo ao quadrado. Em determinado instante, o quadro cai, deslizando em contato com a parede do vagão. Eita, vai quebrar tudo. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre a superfície da parede e do quadro vale 0,3 e que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração vertical do quadro enquanto desliza é de quanto? Então, gente, esse exercício é tranquilo. A gente tem o seguinte, deixa eu colocar aqui na lousa para vocês, né? Aqui eu nem vou
puxar a figura, porque a gente tem o seguinte, a gente tem um quadro que está deslizando. Então eu vou fazer o quadro aqui na parede. A gente tem um quadro. A parede eu vou pegar o canto da lousa aqui, certo? Esse é o nosso quadrinho. E esse quadro aqui, gente, em si, ele disse que se move com aceleração horizontal de... O vagão se move com aceleração horizontal, desculpa. O vagão se move com aceleração horizontal de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Quando ele se move com 2 metros por segundo ao quadrado, ele está empurrando o quadro contra, né? O quadro fica. Isso aí é a questão de mover um corpo e o outro não, né? Que é a inércia. E por inércia o quadro fica mais preso ainda à parede, certo? Com uma força ali. A pergunta em si é, sabendo que o coeficiente de atrito é 0,3 e que a aceleração da gravidade, ó, a gente tem um μ, que é 0,3, e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Quando eu empurro para cá, gente, vai ter uma força que vai empurrar para lá, ação e reação, certo? Quando o vagão se mexe, vai ter uma força que vai pressionar esse quadro ali na parede, ok? Bom, que força é essa? A força que pressiona o quadro na parede é massa vezes aceleração. A gente não sabe a massa do quadro, mas a gente sabe a aceleração, que é a aceleração do vagão, que é de 2. Essa é a força que pressiona ele na parede, ok? Ok, professor. E aí, o que que acontece? Por causa dessa força em si, vai surgir o que a gente chama de força de atrito. Então, essa força é a própria força de atrito, ok? Gente, a força F em si vai fazer o papel da força de atrito, que é μ vezes a normal, que é μ vezes, que é μ vezes a própria força F, ok? Então, beleza. Então, feito isso, a gente pode pegar a seguinte relação. A força de atrito é o μ, que é 0,3, vezes a força F, que é massa vezes 2. Isso aqui vai dizer que a força de atrito é 0,6 vezes a massa. Beleza? Eu disse aqui para você que a força de atrito é a própria força F? Não. A força F, na verdade, é a normal, né? A força F é a normal, porque é a força que vai fazer com que ele fique pressionado contra a parede. Aí, gente, por fim, a gente vai ter a última parte, que é pensar o seguinte: peso menos força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Porque o peso tá para cá, a força de atrito vai evitar esse movimento. Peso dele é massa vezes gravidade. A força de atrito é 0,6 m. Massa e aceleração de queda que a gente quer. A gravidade é 10. Então vai ficar 10 m, 10 m menos 0,6 m é igual a ma. Corta o m, gente, que ele é comum em todos os termos. 10 menos 0,6 dá 9,4. Essa é a aceleração que ele cai. A aceleração é de 9,4 metros por segundo ao quadrado. Então, recapitulando o que a gente fez aqui para você não se perder. A gente verificou que o vagão se movia com uma aceleração para frente, empurrando esse quadro para trás. Não é que ele está empurrando, mas é por inércia, o quadro fica, né? E ele fica como se estivesse segurando o vagão, né? E aí, gente, vai gerar aqui uma normal. Gerou essa normal, que é a massa vezes a aceleração. Como essa é normal, a gente calcula a força de atrito, porque a atrito é μ vezes a normal, e a normal era a própria força F. Força de atrito foi 0,3, que é o coeficiente, vezes a normal, que é 2m. Isso deu 0,6 m. Sabendo que ele quer saber a aceleração do sistema, a gente vai calcular a força resultante. E a força resultante é o peso, que está para baixo, menos a força de atrito, que está para cima. Massa vezes a aceleração. Substituímos os valores e achamos a aceleração para baixo de 9,4 metros por segundo ao quadrado. Que é a alternativa aqui para a gente, gente? A alternativa de letra B. Ok? Vamos para o nosso penúltimo exercício. Exercício de número 9. Enem. Gente, no exercício do Enem, aqui ele vai trazer um exercício de polias. Interessante, né? Lembra que uma polia móvel divide a força em duas. Ok? Vamos lá. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade
A polia composta ou associação de polias é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis e uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. E é relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas. Ah, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilogramas e que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo de 400 newtons. Considere os fios, a polia, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeita. O número mínimo de polias nessa situação usada por Arquimedes é de quanto? E aí é tenso, hein, cara? Porque Arquimedes vai ter que vencer o atrito, certo? Então vamos lá, Arquimedes, vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, gente, para Arquimedes vencer o atrito, primeira coisa que a gente vai verificar qual que é a força de atrito desse sistema, que é μ vezes o normal. Como a gente tem um navio que está sobre a areia, né? A gente vai dizer que o peso do navio, conjunto com tudo que está lá dentro, o peso desse sistema é normal. Beleza, fechou. Feito isso, então, a gente vai calcular esse peso, né? No sistema aqui, ele me falou que a massa dessa galera era de 3.000 quilos. Então, peso vai ser massa vezes gravidade. Substituir os valores aqui. Peso são 3.000 quilogramas, vezes a gravidade que é 10. Isso vai dar o peso de 30.000 newtons. 30.000 newtons. Ok. Aí, o Arquimedes tem que vencer a força de atrito. A força de atrito desse sistema, ele disse que o coeficiente era 0,8 e a normal era de 30.000. Força de atrito é 0,8 vezes 30.000. Corta aqui, corta um zero. 8 vezes 3 dá 24. Copia os zeros que sobrou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A força de atrito, gente, é de 24.000 newtons. Certo? O Arquimedes, ele consegue fazer uma força de 400 newtons. Então, quantas polias móveis ele precisa? Cada polia móvel divide a força em duas. Cada polia móvel divide a força em duas. Faz a força de atrito dividido por 2. A força que você tem que puxar, tá? No caso aqui é a força de atrito. Então, vamos pegar aqui o seguinte, gente. Se eu colocar uma polia móvel, eu vou sair de 24.000 para 12.000. Se eu colocar outra polia móvel, eu vou sair para 6.000. Mais uma para 3.000. Mais uma para 1.500. Mais uma para 750. E mais uma para 375. Opa, começou a mexer. Esse é o ponto. Quantas transições eu fiz? Uma, duas, três, quatro. Ah, esqueci daqui para cá, né? 5. Eu preciso de 5 polias móveis. Ou 6. 6, né? Falta uma aqui, ó. Vamos de novo? Vamos contar porque eu me atrapalhei na conta. Uma, duas, três. Aí do 3.000 para 1.500, 4. 5, 6. 6 polias móveis para poder colocar esse corpo em movimento. Beleza? Esse é o exercício de número 9, tá? Vamos ver se tem essa alternativa. Tem, letra B. Aê, galera! Vamos para o exercício de número 10, o derradeiro exercício dessa lista, hein? Que lista maravilhosa, cara. Que lista bacana para a gente resolver. Unicamp de 2023. A pele humana detecta simultaneamente com sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir vibrações, força estática, textura e escorregamento dos objetos sobre a sua superfície. Sensores táteis que apresentassem respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples, utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura, estão representados o peso do bloco, a força normal, a força de atrito aplicada pela superfície da pele humana e pelo bloco de massa M e uma força F externa aplicada à mola. A constante da mola é 10 newtons por metro. A massa do bloco é de 4 gramas. Na iminência de movimento, a deformação da mola é de 3, né?
3 o quê? Milímetros. Em relação ao seu comprimento de equilíbrio. Qual o coeficiente estático da pele? Gente, de novo, ele traz um monte de informação e a gente só precisa relacionar as forças. Tenham tranquilidade para relacionar essas forças. Eu vou pegar essa figura porque aqui a gente vai precisar olhar tudo que está acontecendo. Tá? Sempre vai olhando, vai resolvendo exercício em cima da figura que ele te deu. Cara, se ele te deu a figura, é assim, tipo, eu tô te ajudando, cara. Eu sei que você vai duvidar que o vestibular vai te ajudar, mas ele tá te ajudando, tá? Bom, gente, a gente tem o seguinte, peso normal. Então, a primeira coisa é que a massa do bloco é de 4 gramas. Isso vai dar 0,004 quilogramas. Ou 4 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Mais fácil para a gente calcular. Beleza. Ele disse que a deformação da mola... Bom, vamos pegar aqui a massa primeiro, vai. Aí a gente calcula o peso desse bloco. O peso do bloco, peso, é a massa vezes a gravidade, que é 4 vezes 10 a menos 3 vezes a gravidade, que é 10. Isso vai dar 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Esse é o peso, que é a própria força normal. Certo? Então, a normal também vale 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Professor, o peso é sempre igual ao normal? Na horizontal, sim. Se ele estiver inclinado, aí a gente vai ter que decompor essas forças. Perfeito. Feito isso, gente, a gente vai para a próxima etapa. Eu já sei quanto que vale a minha normal. Agora, a gente vai verificar dentro desse sistema o seguinte. Ele disse que a constante elástica da mola, K, é 10 newtons por metro. Tá lá no exercício, tá? Eu tô olhando aqui do lado porque eu tenho o exercício aqui aberto. E o X, a deformação que a mola teve no momento da iminência de movimento, onde vai representar a força de atrito estática máxima, é de 3 milímetros. 0,003 metros. Ou 3 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza? Então, a força na mola é igual a 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10. Isso vai dar uma força na mola igual a 3 vezes 10 a menos 2 newtons. Perfeito? Pronto, gente. Essa força na mola é a própria força de atrito. E a força de atrito é μ vezes a normal. Então, 3 vezes 10 a menos 2 é igual a μ vezes a normal, que é 4 vezes 10 a menos 2. Corta 10 a menos 2. Ufa! 3 dividido por 4 é o coeficiente de atrito. Isso vai dar 0,75. Beleza? A gente pode fazer isso, gente, porque a força na mola, ela equivale à força de atrito nesse sistema, porque o sistema está em repouso. Então, a gente pode igualar essas duas forças. O coeficiente de atrito é de 0,75. Voltando aqui para o exercício, o coeficiente de atrito 0,75 ou 7,1 vezes 10 a menos 1. Ele preferiu entregar essa resposta para você em notação científica. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fizemos então uns 10 exercícios dessa lista. Vamos lá para a nossa última foto. Meu pedido, gente, é divulga isso, divulga esse vídeo, ajuda outras pessoas a estudarem aí, né? Os sistemas de atrito, a relação dessas forças na dinâmica, que vai ser importante para você. Beleza? Um grande abraço, sou o professor Wagner, do Exatos Agora Vai, e a gente continua para resolver mais exercícios com vocês. Um grande abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber sempre novidades de resolução de exercícios para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.